Entende? Como é leve, aquém de qualquer tipo de peso. Se você está muito bem resolvido com a sua verdadeira essência, com o seu vir a ser, você é leve, sendo você. Sabe aquela pessoa que fala, eu não consigo ser tão calmo? É porque você não é a calma. Porque você não possui a calma enquanto parte da sua essência. Não é forçar um comportamento ou outro para ser mais calma porque você sabe que você é uma pessoa, aspas, irritada ou uma pessoa que perde a paciência. É possuir de fato a essência da calma. É ser a calma. Então, se você não é a calma, por mais que você tente, abre aspas, esconder a sua reatividade, não, tem que ter, como é que no mundo corporativo chama? Eu até esqueci. Regular as emoções, inteligência emocional. Tem que ter inteligência emocional, eu não posso gritar com as pessoas. Quem já passou por isso no mundo corporativo? Já ouviu isso, pelo menos, no mundo corporativo? Tem que ter inteligência emocional. Não pode gritar com as pessoas, mas você é uma pessoa que tem essa tendência a desrespeitar o outro, por exemplo, tá? Não tô dizendo que você é, tô dando um exemplo didático. Vamos supor que você seja a pessoa que tem essa crença de ser uma pessoa desrespeitosa. Você não é a calma. Entendeu o que eu quis dizer? Se você tem uma sombra, por mais que você tente emular comportamentos que vão fazer com que essa sombra se esconda, essa sombra vai voltar. Ela vai tomar a sua personalidade em algum momento. Por quê? Porque ela vai se tornar um complexo. Aí você vai resolver ela de várias formas. Pode ser que você resolva ela, sei lá, fazendo paintball, tirando nas pessoas com paintball, por exemplo. Ou, sei lá, comprando um saco de boxe. Mas ela vai se resolver de alguma forma. Aí você precisa entender. O porquê que eu estou fazendo isso? É ser consciente sobre si mesmo. Por que eu estou fazendo isso? De onde isso vem? Para que isso está me servindo? E não só viver a vida no automático, identificado com os seus pensamentos, identificado com a sua realidade. Porque quando você vive a vida no automático, você se perde de si mesmo. Falei bastante, né? Peraí que eu vou mandar para as minhas amigas. Isso aí, manda para as amigas. Quando eu falava não para minha mãe, ela me batia e espraguejava. Aquilo me doía muito. Exatamente isso, Gildene. Aí quando você fala não para as pessoas, o que acontece? Culpa. Eu gostaria de ser diferente, eu gostaria de conseguir falar sim para 100% das pessoas, mas isso não é a sua essência, porque não tem que ser mesmo. Você tem que conseguir, qual que é a essência perfeita do ser deste ponto de vista? De você ter toda a sua capacidade, sua força, sua energia, sua potência disponível para você. E usar essa força na medida certa, na hora certa, conscientemente. Ou seja, existe dentro de mim a força necessária para ir com a barra de ferro e dar na cara de alguém. Se a pessoa estiver invadindo minha casa, sei lá, e batendo no meu filho ou em mim. Existe essa força em mim. Mas essa força no meu dia a dia, ela não precisa tomar a minha personalidade. Por quê? Porque eu não vou negar ela. Eu não vou rejeitar essa força. Eu não vou colocar essa força como algo ruim, vergonhoso, que, meu Deus, precisa ser apagado de mim. Não, é só trazer a sombra e falar, e aí, sombra? Vamos lá, você existe. Tá tudo bem? Todo mundo sabe que você tem essa sombra. Todo mundo. Seu anjo de guarda sabe, seu eu superior sabe, seus ancestrais sabem. Todo mundo sabe. Seus guias sabem, seus mentores sabem. Todo mundo sabe, menos você. Todo mundo já viu a sua sombra, menos você. E ninguém tá te criticando por isso. Exemplos. Se você tem a sombra de ser um mentiroso, mentirosa, se você tem a sombra de ser corrupto, se você tem a sombra de fazer rolo com as coisas, de tirar vantagem, de oportunismo maldoso, de tirar vantagem dos outros. Se você tem sombra de, sei lá, de ser uma pessoa agressiva e violenta e querer bater nas pessoas, todo mundo sabe. Seu guia, seu mentor, seu anjo de guarda, seus ancestrais, provavelmente seus colegas de trabalho, todo mundo sabe, menos você. Você acha que as pessoas não sabem, todo mundo já viu, menos você. Principalmente as pessoas que não têm um corpinho de carbono.
Porque quando a gente está no corpo de carbono, qual que é o nosso parâmetro de enxergar? Físico, parâmetro físico de enxergar são os nossos olhos físicos. O olho da alma, que é a clarividência, enxerga além dos os olhos físicos, mas a grande maioria das pessoas ainda não desenvolveram a própria clarividência. A gente está evoluindo enquanto sociedade para chegar no momento onde a gente vai ver a verdade no coração das pessoas, sem que a pessoa esteja necessariamente tendo um comportamento na nossa frente física, tá? Então, ver a verdade no coração do outro sobre o que a pessoa fez em casa, por exemplo. A gente vai chegar nisso à medida que as pessoas forem se abrindo, só que aí precisa ir curando muito a sombra um do outro. Por quê? Porque todo mundo viu a sua sombra. Seu anjo de guarda tá vendo, seus guias, seu eu superior, tá todo mundo vendo. Então não precisa se envergonhar da sua sombra, não precisa ficar com medo dela. Não precisa olhar para sua sombra e pensar, nossa, meu Deus, se eu assumir que eu, sei lá, que eu tenho a tendência a tirar vantagem nas pessoas, ou qualquer coisa parecida com isso, ai, meu Deus, meu anjo de guarda vai ficar chateado comigo. Não vai, não. Já sabe há muito tempo. Já viu há muito tempo. Vidas para trás ele já sabia. E aí, quando você finalmente olhar para si mesmo no espelho e falar, isso existe. Aí todo mundo vai ficar feliz com você e vai ficar orgulhoso com você. Seus ancestrais vão dançar perto de você e falar, finalmente, ela viu. Meu Deus, finalmente. Tá aqui, enfim. Entende? Ninguém fica triste, ninguém tá chateado, as pessoas comemoram. Ninguém vai te julgar e falar, eu falei que você mentia para as pessoas. Eu falei que você enganar as pessoas era errado. Eu falei que você era manipuladora. Não, ninguém vai fazer isso, fica tranquilo. As pessoas, elas vão comemorar, principalmente as pessoas que gostam de você de verdade. Elas vão comemorar muito e vão falar, finalmente ela viu a própria sombra. Finalmente. Porque quando você vê a sua sombra, você olha no olho dela, a sombra que era deste tamanhão, ela fica assim, ela existe ainda, mas ela perde muita potência, ela perde muita força. Porque você olhou para ela. E a sombra só é sombra porque ela não é vista. Porque ela fica atrás. Ela só é sombra porque ninguém olha para ela. Ela é negada, rejeitada. É um pedaço de você que você demonizou. Aí quando você olha para o seu demônio interno, você olha para sua sombra e fala, olha, tá aí. Ai, mas Deus vai deixar de me amar? Vai nada. Deus já sabe que você é assim há muito tempo. Eu te amo do mesmo jeito. Então confessa para você sua sombra. Vai lá e olha na cara dela e fala, tá aí. Bem-vinda. Agora vamos resolver? Porque aí, finalmente, quando você olha para ela, você fala, tá bom, já que eu já te vi, vamos resolver, vamos trabalhar com isso. Cheguei atrasada. Boa noite, boa noite, boa noite. Perfeito, me vi agora. Quando minha filha me respondeu, eu consegui fazer a coisa certa. Eu não berrei nem nada, eu falei com firmeza e ela entendeu. Fiquei orgulhosa de mim. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É sobre isso. Pessoal, é sobre isso que a gente ia falar hoje. A gente ia falar bastante sobre a culpa hoje, para vocês entenderem qual que é o processo de pragas e maldições. Falar que não existe só culpa do ego individual, mas também a culpa da família. Existe um ego familiar, assim como existe um eu superior familiar, existe um eu superior individual e familiar. Existe o ego da família e o ego da pessoa. Ego familiar é ego do clã. O que isso significa? Ah, sua família é ruim, o seu sangue é ruim, e você já está pensando, ai, minha família é ruim, meu sangue é ruim, nós somos ruins. Pronto, comprou aquela forma de pensamento, aí você carrega uma maldição que é tida como maldição hereditária. Hereditária por quê? Porque é do sangue, é do DNA, tá bom? Muitas culpas são da barriga da mãe, por exemplo, são um erro. Então, quando você tem esse padrão de se sentir culpado existencialmente, como que você percebe isso? Você percebe isso no diálogo da pessoa. Ninguém me ama, ninguém gosta de ficar perto de mim, eu sou injustiçado, eu sou perseguido, eu sou... essa culpa existencial, eu deveria morrer. Essa culpa existencial, a maioria das vezes vem da barriga da mãe. Por quê? Padrão de crenças da mãe, de eu não sei se essa gravidez deveria acontecer agora, era melhor não ter acontecido, era melhor essa criança não ter vindo agora. O que a criança sente? Não deveria ter existido, era melhor eu não ter vindo agora.